Vamos de termodinâmica. Hoje nós vamos de termodinâmica, galera. Eu sou o professor Theo e se você quer aprender física, está no lugar certo, beleza? Estamos aqui numa fase de fazer questões só da SpaceX, porque hoje é dia 5 de setembro e no dia 13 e 14 temos a prova da SpaceX 2025. Tá? Então estou dando uma passada, resolvendo algumas questões, comentando, porque ajuda você a fazer uma revisão. É lógico que se você não sabe nada, está começando agora, precisa de um pouco mais, né? Precisa de mais detalhes. Aqui é só para a gente dar uma revisada, rever alguns conceitos, tá legal? E sem mais delongas, bora lá estudar. E hoje é termodinâmica. É isso aí, galera. Hoje é termodinâmica, tá? Vou dar uma revisada, vou passar aí algumas questões 2020, 21, 22, 23, 24, 5 questões. Se eu ver que o vídeo ficou longo, eu quebro ele em dois, parte 1, parte 2. Caso contrário, a gente deixa do jeito que tá. Vamos ver quanto tempo vai dar, porque são 5 questões, tá bom? Mas a termodinâmica, a SpaceX não tortura vocês aí em termodinâmica não, né? Eu peguei as últimas questões aí, sossegado, né? Vamos dar uma olhada? Então essa primeira questão de termodinâmica, ela é de 2020. Então olha o que a SpaceX esperava de você. Considere uma máquina térmica que opera um ciclo termodinâmico que realiza trabalho. A máquina recebe 400 joules de uma fonte quente, cuja temperatura é 400 Kelvin, e rejeita 200 joules para uma fonte fria, que se encontra a 200 Kelvin. Neste ciclo, a máquina térmica realiza um trabalho de 200 joules. Deu tudo, né? Analisando o ciclo termodinâmico exposto acima, conclui-se que a máquina térmica é um quê? Refrigerador ou motor térmico? Você tem que preencher aqui. Essa máquina térmica, 2. Essa máquina térmica não atende ou atende a primeira lei da termodinâmica, tá? E o rendimento dessa máquina térmica é 3, maior, em relação a 50%. Maior que 50%, igual, menor, maior, igual. Ele quer que se preencha essas lacunas com essas frases. Eu quero ver se é refrigerador, é motor térmico, se atende ou não atende a primeira lei da termodinâmica, e se o rendimento é maior, igual ou menor que 50%. Então vamos lá, sempre ter a máquina térmica na cabeça, né? Sempre pensa nesta situação. O que é a máquina térmica? Ela tem uma fonte quente, eu gosto sempre de desenhar em cima, o pessoal pensava como o calor fluindo, como se fosse um fluido que desce do morro, como a água vem do planalto para a planície, né? A água descendo, tá? Então a fonte quente está aqui, o calor desce da fonte quente para a fonte fria, tá legal? Então o calor vem, eu pego uma parte desse calor que vem da fonte quente, eu uso uma parte desse calor para realizar trabalho e eu rejeito uma parte desse calor para a fonte fria, tá legal? A grosso modo, mais ou menos o que acontece no seu carro, né? A fonte quente lá na explosão do motor do combustível, o radiador tira calor e um pouco disso aí a gente usa para trabalho. Pouco mesmo, né? Em máquina térmica tem baixo rendimento. Tá legal? Tudo bem? E nesse exercício ele fala que vem 400 joules da fonte quente, tá? E a fonte quente está a 400 Kelvin, tem que ser sempre em Kelvin aqui, tá? 200 joules é o que eu jogo fora para a fonte fria, que eu não utilizo do calor, dessa energia, tá? E a fonte fria está a 200 Kelvin. E uso 200 joules para realizar trabalho. Tá bacana? Aqui a gente já vê que isso só pode ser uma máquina térmica que é um motor térmico e não um refrigerador. O papel do refrigerador, no seu refrigerador, é tirar o calor de onde já está frio, fazendo uso de uma energia, não disponibilizo a energia, eu uso a energia para bombear calor no sentido oposto, porque o calor flui, né? O calor flui espontaneamente do quente para o frio, mas ao contrário, né? Do quente para o frio eu consigo retirar energia e realizar trabalho. Processo contrário, eu tenho que dar energia para bombear calor no sentido contrário, que é o refrigerador. Aqui nós temos um motor térmico, tá? Tudo bem? Porque eu pego parte do calor e realizo o trabalho, eu faço alguma coisa girar, por exemplo, como o motor de um carro.
Tá legal? Então, já analisando isso, eu já vi que não é refrigerador, já eliminei duas alternativas lá em cima. Então, professor, para ser refrigerador, o ciclo funciona ao contrário. Eu ligo lá na tomada do meu refrigerador, então eu não estou disponibilizando trabalho, eu estou recebendo energia, né, para bombear calor de onde já está frio e jogar esse calor para fora onde é quente. Isso também faz o ar condicionado, por exemplo. Tá legal? E vamos lá, né? Então, é um motor térmico? É um motor térmico. Atende ou não atende a primeira lei da termodinâmica? Atende, né, galera? Você está vendo aí, ó, que o calor, você vê que tá tudo redondinho, né, ó. Calor gerado, calor jogado fora e calor utilizado. Veja que a conta fecha, né? Veja que não tem energia sobrando. Eu nem escrevi a primeira lei da termodinâmica, a gente vai usar no próximo exercício. A primeira lei da termodinâmica é basicamente o princípio de conservação de energia. Então aqui a gente está vendo conservação de energia, 400 joules, eu estou usando 200 e jogando 200 fora. 200 mais 200, 400, a conta está fechada, respeita a conservação de energia. Então ela atende a primeira lei da termodinâmica. Então eu posso jogar essa aqui, é motor térmico, mas atende a primeira lei da termodinâmica. Então eu joguei fora essa alternativa. Ok? Tranquilo? Agora eu tenho que verificar se o rendimento é de 50%, né? Se é menor ou igual a 50%. Então no cálculo do rendimento, eu gosto de escrever assim, para você ter uma ideia de que você pode calcular rendimento de modo geral. Rendimento é pegar o útil e comparar com o total. Eu sempre brinco com o pessoal no cursinho, né? Você comprou uma caixa de laranja, lá vem 100 laranjas. Às vezes quando você chega lá no meio, nem todas estão boas para utilizar. Então a gente sempre vai utilizar no máximo o total, e aqui na física térmica a gente nem isso a gente consegue, no máximo o total se for laranja, né? Mas normalmente a gente utiliza um pouco menos, porque a gente rejeita. Então o que é o rendimento? É comparar o útil com o total. Pode ser potência, pode ser energia, pode ser laranja. Não importa o que seja, comparo o útil com o total, eu tenho o meu rendimento. Tranquilo? Aí no caso, o que a gente vai comparar? O nosso útil é o que eu tirei para trabalho. Olha só, eu estou usando 200 joules para trabalho. Esse é o meu útil. Tá legal? Que fez a máquina girar, por exemplo, a máquina térmica, tá? E o que eu teria para utilizar? Todo o calor que vem da fonte quente, os 400 joules. Então, isso seria o calor, Q é Q de calor, e o de quantidade de calor e o Qzinho da fonte quente, tá? Então, aqui me dá o meu rendimento. É uma forma de ver o rendimento. Tá legal? Aí se você pegar 200 joules por 400 joules, você tem aí meio, né, vezes 100 dá os 50%. Tá legal? Então ela é igual a 50%. A gente poderia discutir mais profundamente essa questão. Será que essa máquina existe? Pode ser que essa máquina nem existisse, mas aí não teria alternativa, né? Para isso você precisava ver se ela respeita o ciclo de Carnot. Isso aqui é o rendimento teórico máximo, né? O rendimento teórico máximo é 1 menos a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente, tá? Aqui a gente vê que vai bater também em 50%, né? A temperatura da fonte fria é 200, a temperatura da fonte quente é 400, aqui dá meio, 1 menos meio é meio, e meio vezes 100 é 50%, então bateu lá, tá? Então essa máquina, ela está trabalhando com rendimento de 50% e ela está utilizando o seu rendimento máximo, tá? Eu teria ressalvas para essa questão, porque nenhuma máquina consegue trabalhar no seu rendimento máximo. Isso aqui é o rendimento máximo teórico, né? Então a gente podia ficar até na dúvida, falar, e agora, né? Já que nenhuma máquina funciona, então 50%, ela deve ter um rendimento um pouco menor que 50%, né? Então, olha só, às vezes a informação aí, a informação poderia deixar a gente na dúvida, né? Mas eles deixaram como alternativa correta a alternativa E. Ele é um motor térmico, ele atende a primeira lei da termodinâmica, conservação de energia, e o rendimento acabamos de calcular 50%. Beleza? Essa é uma questão de 2020. Olha só a questão de 2021. Um gás ideal sofre uma transformação adiabática, em que o meio externo realiza um trabalho sobre o gás. Podemos afirmar que nessa transformação, aí vem as alternativas. Eu falei da primeira lei da termodinâmica agora na questão de 2020, essa é de 2021. Eu falei da primeira lei da termodinâmica. Agora eu vou escrever ela aqui para vocês.
Qual é a primeira lei da termodinâmica, galera? É lá um princípio de conservação de energia, né? A energia interna de um gás é igual à quantidade de calor menos o trabalho realizado, tá? Existia um site há muito tempo atrás que dizia como emagrecer usando a primeira lei da termodinâmica, né? Isso aqui não serve só para gás, né? Olha lá, a quantidade de caloria que você ingere menos o trabalho que você realiza é igual à variação de energia interna no seu corpo. É lógico que nós temos aí um processo um pouco mais complicado, não é apenas por causa de metabolismo e outras coisas, aplicar a primeira lei da termodinâmica. Mas com certeza ela é válida, né? Se a quantidade de caloria ingerida é muito maior que o trabalho realizado, sempre vai ter um aumento na energia interna que é guardada lá no tecido adiposo e isso vira gordurinha, né? Mesmo que exista aí outros fatores, a primeira lei da termodinâmica está aí. Ela é um princípio de conservação de energia, tá? Uma transformação adiabática, você tem que saber isso, é uma transformação que ocorre sem troca de calor. Então esse Q aqui, que aqui apareceu, ele é zero. Então neste caso a minha variação de energia interna ela é menos do trabalho. E aqui ele diz que o trabalho, o meio externo realiza um trabalho sobre o gás. Então o gás está sendo comprimido. E quando você comprime um gás, ele oferece resistência. Então o trabalho resistente é negativo, galera. Então o trabalho resistente fica assim, ó. Variação da energia interna é menos do trabalho, só que esse trabalho é negativo. E menos com menos é mais, então esse resultado é positivo, ou seja, há uma variação de energia interna positiva, ou seja, um aumento na energia interna. Ok? Aumento na energia interna. E eu sei que toda vez que a energia interna aumenta, isso aqui é só números, isso aqui é só para você lembrar, não precisava, né? Só para você ver a relação entre energia interna, que tem a ver com a vibração das moléculas, está relacionado diretamente com o aumento de temperatura. Se a energia interna aumenta, a temperatura aumenta, a energia interna diminui, a temperatura diminui. Tá legal? Então com isso a gente já conseguiria responder, né? Vamos lá, a energia interna do gás diminui. Não, né? Aqui está tendo menos com menos é mais, a energia interna tem um aumento, é uma variação positiva. O calor trocado aumenta. Não tem troca de calor aqui, né, galera? É uma transformação adiabática. A pressão do gás diminui, não vai diminuir. Aqui a pressão aumenta porque você está aumentando, né? Você está comprimindo um gás, né? E a energia interna aumentando, não tem como a pressão diminuir. O volume do gás aumenta, você está comprimindo, né? Não dá. E a temperatura do gás aumenta. Sim, se aumenta a energia interna, a temperatura do gás aumenta com certeza. Alternativa E, questãozinha tranquila. Veja aí que a SpaceX não costuma apertar muito na termodinâmica. Ela aperta muito mais na mecânica, né? Olha outra questão. Essa agora é de quando? De 2022. 2022. Ela diz aí, ó. As máquinas térmicas operam em ciclos entre duas fontes de calor e realizam trabalho. Com relação a essas máquinas, podemos afirmar que, aí vem lá as alternativas, tá? Para haver rendimento, o trabalho realizado por elas deve ser maior que a quantidade de calor cedida à fonte fria. Isso não é verdade, galera. A primeira já está errada. Vamos lá. Então nós tínhamos visto aqui a máquina que eu tinha usado na questão anterior, calor que vem da fonte quente, trabalho e calor rejeitado para a fonte fria. Tá? Como o nosso trabalho, uma máquina térmica aí chega a ser abaixo de 20%, então o que eu uso é sempre menor do que o calor rejeitado para a fonte fria. Tá? Então, para haver rendimento, o trabalho realizado deve ser maior que a quantidade de calor cedida à fonte fria. Não faz o menor sentido, não tem nada a ver. Tá? É lógico que quanto mais trabalho eu fizer, maior é o rendimento. Todas têm o mesmo rendimento máximo. Não, né? Rendimento máximo é dado pelo ciclo de Carnot, tá? Que é essa expressão aqui. Então, o rendimento máximo, todas elas se calculam do mesmo jeito, mas o rendimento máximo depende da temperatura absoluta da fonte fria e da fonte quente. Não? Então, todas elas têm o mesmo rendimento máximo. Não. Tá ok? C. Mesmo com o rendimento máximo, o calor que elas recebem da fonte quente não pode ser totalmente convertido em trabalho. Morreu, galera. Morreu. Essa aqui é a segunda lei da termodinâmica. É impossível converter, tá, integralmente todo o calor em
trabalho. Isso é uma condição física, não é uma condição técnica. Eu não consigo converter, ter rendimento 100%, é uma impossibilidade física converter toda a quantidade de calor em trabalho. Tá? Seria como pegar toda a água que desce aqui girando alguma coisa, pensando numa água que desce o morro, que tem uma roda, né? Que foi uma analogia que se fez no passado. A água descendo faz uma roda girar. Se eu usar todo o movimento da água para girar essa roda, a água para, então não tem mais como descer água. E não sei se minha analogia foi boa, mas se usava muito essa analogia. E a máquina para de funcionar. Eu não tenho como usar integralmente todo o calor. Isso é segunda lei da termodinâmica. Dá uma passadinha lá, tem 2 enunciados de Kelvin e de Clausius. Dá uma olhada antes de ir para a prova nos enunciados da segunda lei da termodinâmica. Ela é muito importante e dá margem para muitas discussões, inclusive filosóficas. Bom, outra questão agora é 2023. Veja que são questões, essa aqui um pouquinho mais trabalhosa. Ela diz aí para nós: uma máquina térmica opera segundo o ciclo de Carnot, olha lá, rendimento máximo, com um rendimento de 0,2%, 20%, 0,2%, desculpa, 20%. Se aumentarmos a temperatura da fonte quente em 25%, vai aumentar o rendimento, né? O novo rendimento dessa máquina térmica, segundo o ciclo de Carnot, será de... Então o rendimento dela era de 20%, 0,2%, tá? Ou 0,20% se você quiser. Eu vou aumentar a temperatura da fonte quente em 25%. Qual vai ser o novo rendimento? Com certeza maior que esse, né? Todas as alternativas são maiores. Então vamos lá, vamos calcular. Então está aqui a formulinha do ciclo de Carnot, né? O rendimento máximo teórico, ciclo de Carnot, Sadi-Carnot, é 1 menos a razão entre a temperatura da fonte fria e a temperatura da fonte quente, medida em Kelvin. Tá? Tranquilo? Vamos colocar um pouco de número aí. O rendimento é 0,2, foi dado. 1 menos TF sobre TQ. Ok? Vamos jogar esse TF/TQ para um lado, 0,2 para o outro e vamos achar a razão entre a temperatura da fonte fria e a temperatura da fonte quente, em cima dessa informação dada, que o rendimento é de 0,2. Então, se você jogar lá este cara para um lado e esse para o outro, fizer a continha, vai dar que a razão entre a temperatura da fonte fria e da temperatura da fonte quente é 0,8. O que eu vou fazer? Aumentar a temperatura da fonte quente em 25%. Então, bora lá, vamos de novo para o cálculo. Agora, estou chamando de rendimento N', no ciclo de Carnot, 1 menos TF sobre TQ, só que o TQ eu multipliquei por 1,25, né? O inteiro mais 25 centésimos, para dizer que teve um aumento de 25%, né? Uma vez mais o 25, então 1,25, tá? Tranquilo? E veja que TF que está aqui e TQ que está aqui, TF sobre TQ, eu tenho, ó, TF sobre TQ é 0,8. Então vou substituir aqui por 0,8 e fica assim, 0,8 dividido por 1,25, tá? Ou 8 décimos, né? Que é igual a 4 quintos, dividido por 1,25, que é 5 quartos. Isso vai dar 16,25 avos, né? Trabalhar com fração é bem mais fácil, né? Então vai ficar 1 menos 16 sobre 25, tá? Isso vai dar 25 avos menos 16, né? 9,25, é isso? Que dividido aqui, 0,36. Tá legal? Então é só fazer a continha 0,36. Então o novo rendimento é de 0,36 ou de 36%. Aumentei a temperatura da fonte quente, aumentou o rendimento. Então essa é de 2023. E a última, se o vídeo não ficou muito longo, eu vou deixar tudo num vídeo só. E a última, para dar uma passada aí para vocês, é a questão de 2024. Que nós estamos para ir para fazer a prova de 2025, que não chegou ainda. Será dia 13 e 14 de setembro. Galera, olha que trabalhão. Para aí, dá uma curtida, dá um joinha, não custa nada, galera. Senta o dedo aí no joinha, vai me ajudar. Vai lá, compartilha com os colegas que precisam e se inscreve no canal. Qual é o medo de se inscrever no canal? Ninguém vai bater na sua porta e dizer, ó, você não está assistindo os vídeos. Não, se inscreve lá no canal, não paga nada, ninguém te perturba.
Tá? O pessoal fala, ah, aciona o sininho. Não, nem precisa se você não quiser. De vez em quando você dá uma passadinha pelo canal e olha, ó, tem um vídeo que eu quero ver, esse eu não quero. E você, é o jeito que você tem de retribuir o meu trabalho. E eu fico muito satisfeito e agradeço já antecipadamente. Beleza? Vamos para a questão de 2024. Um gás ideal sofre a transformação cíclica ABCA, conforme indica o gráfico pressão por volume, no desenho a seguir. Então estou vendo aqui, ó, de A para B uma transformação isobárica, né, a pressão constante. Depois de B para C, a pressão cai e o volume diminui, né? Aqui o volume aumenta, aqui o volume diminui, tá? E depois uma transformação isocórica ou isovolumétrica, onde o volume fica constante e a pressão aumenta e retorna ao ponto lá. Tá legal? É o que eu estou vendo aqui no meu ciclo. Vamos ver as alternativas. Podemos afirmar que a transformação AB é isobárica. Opa, de A para B é isobárica, a pressão fica constante. Fechou. E o gás não realiza trabalho. Realiza, né, galera? Nesse gráfico eu posso ver o trabalho sempre pela área entre o gráfico e o eixo do volume. Ele é numericamente igual à área. Você tem que saber isso, você tem que guardar no gráfico PV. Lembra que P vezes ΔV é trabalho? O gráfico P vezes V, a área é o trabalho. Então essa área que eu estou pintando aqui, ó, abaixo do gráfico, essa área aqui é o trabalho. Então de A para B, se eu souber calcular essa área, tivesse os números, né, o valor da pressão e o valor da variação de volume, eu teria o trabalho. Então o gás não realiza trabalho. Realiza, claro que realiza. Então tá furado. Na transformação BC, ó, de B para C, a pressão diminui. Sim, né, ó, a pressão em B é PA e a pressão em C é PC, é abaixo. Então a pressão diminui, fechou. E o trabalho realizado pelo gás é positivo? Não, galera. O trabalho é negativo, porque em B eu tenho um volume e em C eu tenho um volume menor. Se o volume é menor, é porque o gás foi comprimido. E o que acontece quando você comprime um gás? Né? Pega o ar, põe dentro de uma seringa de injeção e aperta. Ele oferece resistência, é um trabalho resistente. Esse trabalho é negativo, ou seja, o trabalho não é positivo. Está errado. C. Na transformação CA, ó, de C para A. A pressão aumenta, sim, ó, a pressão em C é PC, em A lá em cima, PA, subiu a pressão. E o trabalho realizado pelo gás é nulo. Sim, ó, cadê a área? Aqui, ó, existe uma área abaixo dessa reta, com o eixo do volume. Existe uma área abaixo dessa reta, que é um trapézio aqui, ó, abaixo desse cara. E qual é a área abaixo dessa reta? Ela projeta um ponto aqui, ó. Ela projeta um ponto. Um ponto não tem dimensão, não tem área. Não tem área, não tem trabalho. Então o trabalho do gás é nulo realmente aí nessa alternativa. Tá? Essa é a alternativa correta. Beleza? Galera, e aí? Deu para ajudar um pouquinho, para relembrar um pouco da termodinâmica? Viu que a SpaceX não aperta muito aí? Só se esse ano ela resolver, mas normalmente não, tá? Então gostou? Senta o dedo aí, me agradece aí, compartilhando e se inscrevendo no canal. Beleza? Eu fico muito grato e me procure aí, ó, Instagram e Facebook. Valeu, galera. Abraço!